Sempre. Os Sim. alunos já voltaram? Tá. Beleza. Então, Bora. vamos lá. Eu vou fazer, então, uma apresentação rápida da questão da Quest 3, que é a Quest que vocês vão trabalhar essa semana, que diz respeito a problemas e concorrentes. A professora Letícia, ela vai apresentar a Quest para vocês. Eu só vou falar um pouquinho com vocês sobre o tema, né? O tema nosso é esse aqui, né? Quem são os nossos concorrentes? Como é que a gente trata essas questões que envolvem a concorrência, né? Eu quero só chamar a atenção para vocês que muitas vezes é fácil de identificar aqueles que são os nossos concorrentes diretos, né? Vocês apresentam uma solução e conseguem alinhar diretamente quem é um concorrente. Né? Tem um concorrente direto, por exemplo, do copo Stanley. Já tem marcas aí que surgiram como concorrentes diretas do copo Stanley, porque elas fabricam também o copo que mantém a temperatura conservada fria durante um bom período de tempo. Né? Então, a gente pode identificar rapidamente quem é esse tipo de concorrente. Mas agora, tem alguns concorrentes que são chamados de concorrentes indiretos. Se a gente pensa em comprar o copo Stanley para dar de presente para alguém, o copo Stanley vai encontrar alguns concorrentes indiretos no mercado. Eu posso, ao invés de comprar o copo Stanley, já que eu quero dar de presente para alguém, uma lembrança, eu posso, eventualmente, comprar um outro artigo que pode substituir esse copo Stanley. Esse artigo vai ser chamado, então, de um concorrente indireto ao copo Stanley. Né? Isso pode ser aplicado a várias questões que são colocadas no mercado. Né? Eu até gosto de dar muito desse exemplo para os alunos lá de gemologia, quando eu trabalhava com a disciplina de empreendedorismo com eles, dizia assim, olha, se eu entregar, o Rafael Vitali, se eu entregar R$2.000 na sua mão e você falar assim para você, ó, te solto lá no shopping para comprar um presente de Natal para tua esposa ou tua namorada. Você com R$2.000 na mão e pensando assim que você quer comprar uma joia, você olha para a joia como um artigo que vai ter um impacto que vai além da própria usabilidade da joia. Ela é bonita, mas ela vai criar algum tipo de interação interessante da sua namorada, da sua esposa com esse objeto. E aí, pensando nisso, você vai encontrar joalherias no shopping que são concorrentes direto de uma joalheria A. Né? Provavelmente no shopping deve ter 3, 4 joalherias que concorrem diretamente. Mas indiretamente com a joia, você encontra outros produtos que vão concorrer. Você pode pensar, por exemplo, com o celular. Né? O celular pode ser um concorrente da joia na hora de se escolher o que você quer dar de presente para alguém lá no Natal. Perfeito? Agora, existe também a possibilidade da gente pensar em quê? Como concorrente? Um produto inovador. E esse produto inovador ele tem a vantagem de que, como ele é inovador, logo de largada, ele tem atributos que os concorrentes diretos e indiretos não possuem. A própria tecnologia ou a própria aplicação desse produto que é inovador, ele acaba muitas vezes deixando o concorrente direto e indireto para trás. Então, assim, no projetão, a gente quer desafiar vocês a pensarem em produtos que são produtos inovadores. Se a gente pensar aqui na disciplina em concorrentes que sejam concorrentes diretos ou concorrentes indiretos, eu acho que a coisa perde um pouco do sentido. A gente quer provocar vocês, durante toda a disciplina, a pensar em produtos que sejam inovadores. Perfeito? Por isso que nessa etapa vocês vão ter que conhecer esses que estão em vermelho e esses que estão amarelo. Perfeito? Agora, os efeitos diretos da concorrência, vocês já podem imaginar muito bem que são o quê? Muita concorrência acaba reduzindo o preço de produto e serviço. Os concorrentes, eles acabam brigando entre eles. Quando a gente fala, então, de concorrentes diretos, se você, Rafael, entra no shopping para comprar uma joia, se é a joia que você quer, você entra numa joalheria, entra numa outra joalheria e começa a comparar na vitrine preço, porque você está concorrendo diretamente. Indiretamente, você vai comparar o preço da joia com o preço do celular. Né? E vai ver alguns atributos, outros atributos que estão relacionados a isso na hora de tomar a sua decisão. Ou se sai um produto inovador e você quer ser assim, quer causar uma ótima impressão na esposa ou na namorada, você corre lá e compra um produto inovador. Perfeito? Então, nós já sabemos que os efeitos diretos são esses, né? Redução de venda de produtos e serviços. E o que a gente deseja? Reforçando aqui, na disciplina, a gente deseja aquilo que a gente chama de um modelo de inovação disruptiva, né? Que foi estudado pelo professor lá de Harvard,
que é o Clayton Christensen, né? Ele e outros professores desenharam esse modelo de inovação disruptiva que leva em consideração, não sei se eu consigo botar o cursor aqui, tá, beleza. Aqui a gente tem o quê? Produtos que a gente pode chamar de produtos de entrada de mercado, produtos que têm um preço baixo, os produtos que são chamados de produtos conceituais, os produtos que estão aí postos no mercado, com preços médios, né? E os produtos que estão lá no topo do mercado, a gente vai chamar aqui de produtos que possuem um custo mais elevado, né? Produtos, alguns chamam de grife, produtos de luxo, artigos de luxo, assim por diante. Perfeito? Qual que é a tendência natural no mercado, pessoal? Vou ser breve aqui, mas depois na plataforma vocês vão ter acesso a esse conteúdo, tá bom? A tendência natural do mercado é que os participantes do mercado que possuem produtos que estão posicionados com custo baixo, ao longo do tempo, né, aqui a gente está olhando na linha de tempo, ao longo do tempo, eles querem uma trajetória sustentável de crescimento, migrando, por exemplo, para produtos que estejam, são chamados de conceituais, produtos já com preço médio de mercado e que sabe chegar a produtos que estão lá no topo, quando a gente fala de performance, né, de qualidade e de preço também. Então, qual é a grande vantagem quando a gente pensa na inovação disruptiva? É que, geralmente, quando essas empresas tradicionais no mercado, já postas no mercado, elas conseguem alcançar esses espaços, não, já são conceituais ou já estão lá em cima, na questão que envolve, por exemplo, o mercado de luxo, né, já estão mirando naqueles clientes que pagam mais caro para ter aquela experiência, aí acabam abrindo as brechas, as franjas, né, para a gente chegar comendo pela beirada com soluções que podem ser disruptivas. Quando a gente entra nesse mercado aqui de custo baixo, geralmente o que a gente encontra aqui? Esses caras que estão lá atendendo o topo do mercado não conseguem olhar para a gente com uma grande ameaça. E a partir do momento que eles não olham para a gente como uma grande ameaça, isso acaba abrindo uma oportunidade para crescimento rápido, né? A gente pode pensar aqui, por exemplo, né, só para citar com vocês aqui, se os colegas quiserem também complementar, a gente poderia pensar assim, olha, se fôssemos olhar aqui o caso específico do Uber, né, a gente tinha uma solução de transporte com custo baixo, que é o ônibus, nós temos uma solução conceitual que já está bem posta no mercado, que é um concorrente direto, que é o próprio táxi, né? E a gente tem também aqui uma solução acima do táxi, que seria talvez aqui um carro alugado, uma limusine, assim por diante. Então, o que os caras do Uber começaram a perceber? Eles perceberam que existia uma solução que era disruptiva, que rapidamente avançou por questões que envolvem o custo, né? Em alguns pequenos trajetos, andar de Uber faz muito sentido, se comparado com o transporte coletivo, né? Se você vai com 2 pessoas ou 3 pessoas, e a solução foi posta nesse sentido também, essa possibilidade. Você tem a possibilidade de crescer rapidamente passando por aquele mercado conceitual, aí os taxistas foram fortemente afetados pela solução que o Uber apresentou, e você tem o que depois o Uber acoplando novas soluções que, por exemplo, podem trazer um veículo premium, né, para dentro da cartela de soluções dele. Então, aqui a gente tem uma possibilidade de crescimento de mercado por ter uma solução que tem uma trajetória disruptiva. Ok? E aí, outra coisa que a gente também está incentivando, a professora Miriam até comentou comigo essa semana, seria legal a gente falar um pouco da metodologia, né, que está por trás dessas soluções disruptivas, que é a Jobs to be Done, né? Entendendo assim, qual o serviço, né, qual que é o job que o cliente contrata, né, ou o serviço que ele vai resolver. As empresas podem, então, desenvolver e divulgar melhor seus produtos de acordo com o que os seus clientes já estão tentando fazer. A ideia é que a gente ter o olhar para o cliente sempre na hora de buscar as nossas soluções. Essa metodologia é muito citada pelo professor Clayton Christensen e ficou famosa por um caso que ele foi contratado pela rede de fast food, que é o McDonald's, para poder o McDonald's ampliar as vendas que ele desejava ter do produto que vocês todos conhecem, que é o milkshake, né? O milkshake do McDonald's nos Estados Unidos,
o McDonald's percebeu que ele era muito vendido no intervalo de 7h30 da manhã até 8h30 da manhã. E aí o McDonald's queria ampliar a venda do milkshake durante todo o dia, entender também por que ele vendia muito pela manhã. E aí, o que os pesquisadores fizeram? Foram para dentro da loja do McDonald's entender por que as pessoas compravam o milkshake pela manhã. Eles ficaram, então, observando os compradores de milkshake e entrevistaram esses compradores. E boa parte desses compradores de milkshake pela manhã eram pessoas que estavam de carro e iriam enfrentar um trânsito tremendo. E aí tinham no milkshake não só como um gênero alimentício. Isso que é o importante, pessoal, vocês compreenderem. O milkshake não era apenas um gênero alimentício. O milkshake era uma companhia para essas pessoas dentro do carro. Né? Elas vinham dentro do carro tomando milkshake e tendo isso como um hábito, né? Foram construindo isso como um hábito. E é claro, como o trânsito era muito forte, né? Eles tinham uma refeição que segurava o tranco até o horário do almoço também. E aí, a partir dessa observação, toda a comunicação vocês podem imaginar, né? Toda a comunicação da empresa acabou mirando para uma comunicação em que eles queriam convencer as pessoas a comprar o milkshake para tomar no carro. É claro que o milkshake eles foram compreendendo o seguinte, que ele não causava o mesmo problema do café, que é quente, e às vezes corre o risco de cair na roupa. Ele tem um formato, né, do copo e o canudo que permite que você, dirigindo, consiga tomar. Então, assim, isso tudo foi trabalhado e depois em campanha para poder ser colocado de pé. Então, quando vocês chegarem agora nessa parte do trabalho, pensando, então, na Quest, que é de problemas e concorrentes, visualizem bastante os concorrentes também nessas perspectivas que foram faladas agora para vocês. Tá bom? Então, é isso por enquanto. Passar a palavra para a professora Letícia aí para ela poder tocar com a apresentação da Quest. Se alguém tiver dúvida, também pode... André, aproveita e coloca o link lá do Forms. Ah, tá. Vou colocar no chat aí. Só um instantinho. O pessoal está pedindo. Vocês já estão vendo aí, gente? Não. Ainda não. Peraí. Estão vendo agora? Compartilhei de novo. Está carregando, Chica. Sim. Joia. Então, gente, vamos lá, sem delongas, né? Que tem gente que tem outra aula aí. Vou apresentar para vocês, então, a Quest 3, que é o que vocês vão trabalhar essa semana. E a temática da Quest 3 é problema e concorrentes. Então, em relação ao problema, né? O problema a ser atacado, a questão, o objetivo do projeto, ele está muito vinculado à questão da inovação, né? Para a gente ter inovação, a gente vai entregar valor, ou seja, a gente tem que encontrar uma necessidade que não está sendo bem atendida para que a gente solucione isso e consiga entregar valor para um projeto. Então, a questão do problema, do desafio, do foco, ele é muito sensível nesse momento e ele pode tanto estar relacionado às dores vivenciadas pelas pessoas, né? Dores no sentido de um problema, de uma questão que não tá bem resolvida, de um serviço que não existe, ou também dos desejos dessas pessoas. Então, é uma coisa que vocês já começaram, né, a investigação na Quest 2, mas que isso vai ser aprofundado e cada vez mais, né, para que vocês tenham muita clareza e realmente encontrem uma oportunidade, uma questão relevante. Isso é muito importante. Uma coisa que eu queria destacar é que a fase, né, de criatividade, de ideação, por mais que vocês fiquem, às vezes, muito entusiasmados e já querendo até dar um passo além, né, eu acho que vocês não vão ter muita dificuldade nisso, porque vocês já mostram, né, que vocês já conseguem ver perspectivas lá na frente. Mas o mais importante, o que é mais difícil, e é o que realmente vai
fazer a diferença nessa entrega de valor é encontrar a oportunidade, é encontrar efetivamente qual é a dor e qual é o desejo das pessoas em relação à temática de vocês. Então, na Quest 3, vocês vão continuar trabalhando isso, também trabalhando, né, pesquisando tanto concorrentes quanto as referências ou inspirações, que são coisas diferentes. Então, em relação aos concorrentes, vocês vão pesquisar, por exemplo, no grupo da prestação de serviços, né, que outras, como que os prestadores de serviço oferecem seus serviços, o que existe de empresa de serviço, de mercado, de tecnologias, enfim, pesquisar possíveis concorrentes e avaliar os concorrentes. Isso é o mais importante, fazer uma análise, uma avaliação sobre o que esses concorrentes entregam, que valores eles entregam, como que é o serviço, o que o serviço tem, o que o serviço não tem, né? Quais seriam as deficiências desse serviço. Então, é aprender e fazer sempre uma análise crítica. Pode falar, César. Pensando no grupo que eu estou de saúde mental, o que seria um concorrente nesse caso, visto que eu estou querendo fazer, o grupo está querendo fazer uma mediação? Então, aí vocês vão pesquisar o que tem de produtos no mercado relacionados à saúde mental. Tem aplicativo de atendimento psicológico, tem serviços que são ofertados, como que eles são ofertados, de que maneira eles são ofertados, eles atendem as pessoas, o que eles estão entregando de valor para as pessoas, o que eles não entregam de valor para as pessoas, nos mais diferentes serviços relacionados à saúde mental, não necessariamente relacionados apenas a atendimento psicológico. Tá? Beleza, então, obrigado. Só ampliando um pouquinho. Pode falar. Então, gente, essa história do job to be done é importante porque, assim, a história é pensar o que a pessoa está querendo resolver. A pessoa não está querendo se tratar. Na verdade, a pessoa não quer adoecer mentalmente. Então, a história é olhar como que as pessoas fazem para não adoecerem mentalmente. E, já que estão se sentindo adoecidas, todas as possibilidades que elas têm de resolver esse problema. Então, isso que é o job to be done, a tarefa que tem que ser resolvida aí, a preocupação é ampliar. Então, assim, sai dessa coisa que você acabou de mencionar, mediação. Tira o zoom de mediação, César. Afasta um pouco do mediação, vê o que é a questão da saúde mental, né? No caso, as pessoas estarem saudáveis mentalmente. Essa é a tarefa a ser feita. Como as pessoas fazem para manter-se saudáveis mentalmente? Essas são questões relevantes para isso na questão do job to be done. Ok, obrigado, gente. E sobre ainda os concorrentes, né? Esse entendimento, esse mapeamento e essa análise dos concorrentes é importante porque o valor que o concorrente não entrega pode ser uma janela de oportunidade. Então, é mais uma forma de vocês pensarem, de vocês e pesquisarem também para não propor uma coisa que é mais do mesmo, né? E a outra pesquisa importante é sobre referências e inspirações, que são soluções que têm a ver com a temática de vocês, mas não necessariamente é um concorrente, né? Mas são coisas que entregam valores que seriam caros à temática de vocês. Então, o exemplo aqui, né, de conectar as pessoas lá da prestação de serviços, né? O que a gente tem que conecta as pessoas? O Magno mesmo falou que é a missão, por exemplo, do Facebook, né? Então, que mecanismos que ele usa para isso, né? Como que ele faz? Que valor que ele entrega? Então, assim, não são concorrentes, não estamos falando da mesma coisa, do mesmo objetivo, com aquela plataforma, por exemplo, mas ele tem alguma funcionalidade ou algum valor que pode ajudar vocês na pesquisa, na busca por entender como que as coisas, né, de inspirar mesmo, de como que poderia ser realizado. Outra coisa importante é também entender quem é o usuário e quem é o cliente, né? Já que vocês vão fazer um aprofundamento sobre o público, porque muitas vezes, até o exemplo clássico, né? Se você está falando de um produto que é um jogo, às vezes o usuário é uma criança, mas o cliente não é a criança, o cliente são os pais, né? Ou se a gente está falando de uma relação de contratação de alguma coisa de ensino, o cliente é o estudante, mas o contratante
são os pais, ou o cliente é o professor que vai lidar com alguma questão em relação ao aluno. Então, pensar também nessa relação de quem são as pessoas que vão ser atendidas para que vocês pensem nas necessidades, nas dores dessas pessoas, tá bom? E a outra questão que a gente já falou um pouco aqui hoje é em relação às gambiarras, né? No sentido de, se eu tenho uma questão a ser resolvida, né? No caso lá do grupo do turismo, eu quero viajar, eu não tenho acesso à informação, eu não tenho um serviço fácil de ser contratado, como que eu estou resolvendo isso? E é isso que é chamado de gambiarra, né? Como que as pessoas estão lidando com uma determinada tarefa, né? Ou com alguma questão, se o serviço não é ofertado ou não é modelado da maneira como ela gostaria, como que ela resolve? Né? E aí vocês podem ir conversando com as pessoas também. Por isso que eu acho que todo mundo vai continuar também em contato cada vez mais com esse usuário que vai sendo refinado, né? Com esse público, com esse nicho refinado. Deixa eu descer aqui a coisa. E aí, as questões guia para o Quest 3 estão relacionadas a isso que eu acabei de apresentar para vocês, né? Então, pensar e trabalhar qual é o problema que você está se dispondo a resolver. Isso tem que ficar claro para vocês, né? De uma maneira ampla. Não é pensando a solução, é pensando de assim, qual vai ser a problemática, que eu acho que um exemplo de uma questão que foi colocada na aula de hoje foi a questão da qualidade do ar, né? A gente vai trabalhar para melhorar a qualidade do ar ou a gente vai trabalhar para que as pessoas saibam, né, e se protejam e tenham informações para tomar atitudes em relação à qualidade do ar. São coisas diferentes, entende? E esse problema ele tem que estar formulado de uma maneira que fique claro o que vocês vão efetivamente trabalhar, pesquisar e propor enquanto solução inovadora. Tem alguém levantou a mão. Leandro. Fui eu. Ô, professora, agora perguntando um pouco isso que você trouxe em relação ao próprio objetivo da disciplina, né? É para a gente trazer discussões aqui na sala para vocês ajudarem a gente a construir essas coisas, sabe? Ou nós temos que trazer as soluções prontas? Por enquanto, a gente não está trazendo soluções, a gente está mapeando o problema. Né? Soluções não, desculpa, respostas, entendeu? As respostas às nossas perguntas. Sim, a ideia da rodada pública e de todo mundo participar é exatamente isso, que a gente possa ir discutindo e colaborando para ir auxiliando vocês. Além dessa oportunidade de troca aqui, a partir da aula que vem, a gente vai ter também algumas mentorias com os professores. Tá bom? Entendi, perfeito. Uhum. Tá, joia. Aí a segunda questão, quem é o cliente e quem é o usuário? Eles são a mesma pessoa? Que é aquilo que eu comentei anteriormente. Isso também tem que ficar claro para vocês. Tudo são as perguntas, né? O guia das quests são mesmo para ir guiando e para que vocês pensem sobre isso. Quem são os principais concorrentes, né? Quais são as soluções usadas para resolver o mesmo problema que você pretende atacar? Então, o que tem? Os colegas aí colocaram, né? De um aplicativo de pesquisas relacionadas à qualidade do ar. Vamos juntar, né? Vocês vão fazer um apanhado de tudo que tem sobre isso. O que a gente tem de aplicativo relacionados ao turismo? Vocês não precisam de pesquisar relacionados ao turismo no Espírito Santo. Né? Vocês vão pesquisar plataformas que estão divulgando, que estão vendendo, que estão trabalhando com o turismo de uma maneira geral, porque aí vocês vão se inspirar. Por quê? Porque eles podem entregar valores que são similares ao que vocês pretendem entregar também. Depois, quem são as principais referências, né? As inspirações, quais são as soluções voltadas para outros problemas, mas que são inspirações para vocês que entregam algum valor que interessa a vocês, ou que resolvem de uma forma interessante. Então, o Waze, por exemplo, tem uma questão de colaboração entre os usuários. Será que isso seria interessante numa solução em que as coisas precisam de ser validadas, e aí os outros usuários validam, dão referências sobre uma determinada questão, né? Então, o Waze pode não ser nada relacionado à concorrência, mas ele tem essa funcionalidade que pode inspirar o projeto de vocês. Que valores os concorrentes e as referências entregam? Então, fazer efetivamente uma análise
do que está sendo entregue enquanto valor, é praticidade, é conveniência, competitividade, é agilidade, e também o que eles não entregam, né? Porque o que o concorrente ou o que as referências não entregam pode mostrar uma oportunidade de uma coisa que ainda não está resolvida, né? E a última questão guia aqui é como eles entregam os valores, né? Quais são as principais funcionalidades e características, né? Como que funciona esse serviço dos concorrentes e das referências. Então, assim, a gente vai continuar no aprofundamento do cliente. Vocês vão agora cada vez mais deixar claro a questão do problema, né? Da problemática e fazer essa redação aí de uma maneira cada vez mais clara. As quests, né, como a Miriam falou, a apresentação da semana que vem, ela tem uma retomada do que vocês fizeram hoje e a complementação desses itens. Então, cada vez mais vocês vão ter conhecimento e vão conseguir fechar o nicho do cliente e acrescentar a pesquisa de concorrentes e referências. Só lembrando, pessoal, isso é guia, tá? Vocês não têm que responder questão 1, tal. Ah, outra coisa, podem esquecer o número do grupo, aquele número 11, 18, esquece aquele número, já podem começar a pensar em um grupo, em um nome para né, tipo o nome de uma startup, o nome de um grupo muito relacionado com o tema de vocês. Vocês não vão ficar sendo chamados sempre de energia solar. Bola um nome já para o grupo de vocês, que pode mudar, mas podem começar a pensar nisso. O de saúde mental, começar a pensar algum nome que seria essa startup de vocês. E essas perguntas são guias, mas não é um questionário para responder. Pergunta 1, resposta tal. Pergunta 2, resposta tal. Guia e vocês colocam isso no pitch. Acho que era isso. Isso aí. E procurem sobre Jobs to be Done, tá? Não só por causa do projetão, não. Jobs to be Done está sendo uma coisa muito útil mesmo para quem quer inovar. É bem legal, bem legal. Depois vocês pensem aí qual era o Job to be Done do cara com R$2.000 no shopping lá, que o André deu exemplo. O Job to be Done dele não é comprar uma joia, com certeza. Beleza, pessoal? A chamada está aí no chat.